Olá a todos e todas. Está começando mais um programa, Canção com Todos. Hoje nós vamos discutir as divisões na burguesia e na direita brasileira, né, e por que Rodrigo Maia se recusa a abrir o processo de impeachment, né? Essa pergunta que intriga todo mundo. Mas antes de começar, nós vamos pedir para que você curta esse vídeo no YouTube, se inscreva em nosso canal, ative o sininho para receber as notificações de quando entrar programa novo, você vai receber o aviso. E se puder também, compartilhe esse vídeo para ajudar a divulgar o nosso canal e esse programa. Tá? Meu nome é Anderson Barbosa, e eu e Rafael Rocha apresentaremos o programa de hoje. Né? Primeiramente, para entender o que vivemos hoje, é preciso fazer um pequeno resgate, né, de como nós chegamos até aqui. Então, para analisar essa divisão que existe hoje na burguesia, né, e na direita brasileira, a gente quer fazer inicialmente esse resgate. Um resgate pelo menos desde 2016, que é quando teve o golpe, né? O golpe que derrubou a presidenta Dilma e que encerrou o ciclo de governos do PT. Em 2016, formou uma forte coalizão que unificou praticamente toda a burguesia brasileira a favor do golpe de Estado, que, como nós falamos, que é aquele golpe de Estado que derrubou o governo da presidenta Dilma. Né? Essa coalizão, né, que se formou naquele momento, ela permaneceu unida, né, ela impulsou Michel Temer, ela garantiu a estabilidade do governo de Michel Temer e permaneceu unida ao longo de todo o governo Temer. Inclusive, foi isso que fez com que o governo Temer, apesar de ser um governo extremamente impopular, né, a gente lembra disso, né, ele tinha níveis de popularidade baixíssimo, mas mesmo assim ele conseguiu se manter. Né? Mesmo assim, mesmo com toda a rejeição que ele tinha, muito maior do que a que Bolsonaro tem hoje, inclusive, o governo Temer conseguiu ter estabilidade e conseguiu chegar até o final, porque nesse momento a burguesia brasileira, né, toda a direita brasileira estava unida em torno desse governo, que foi o que garantiu, né, a sustentabilidade, enfim, a estabilidade desse governo. E é preciso lembrar, né, essa coalizão golpista permaneceu unida também para aprovar a reforma trabalhista no governo Temer, né, e ela permaneceu unida em mais um golpe contra a classe trabalhadora, né, que foi o impedimento, primeiramente a prisão de Lula, né, toda aquela perseguição que o juiz Sérgio Moro fez contra o ex-presidente Lula, né, que levou à prisão dele e à condenação política dele, né, e também a sua prisão política, e finalmente que impediu Lula de concorrer às eleições. Né. É preciso lembrar, mais uma vez, que essa mesma coalizão golpista, né, que derrubou Dilma lá atrás, que impulsou e apoiou o governo Temer, ela permaneceu unida nesse processo aí. Né? Não foi apenas o juiz Sérgio Moro, mas foi esse conjunto dessa coalizão de toda a burguesia, de toda a direita brasileira, que encarcerou o presidente Lula e impediu ele de concorrer nas eleições e que finalmente ajudou a eleger Bolsonaro. Né? Bolsonaro não seria presidente hoje se não tivesse ocorrido todo esse processo. E essa coalizão golpista, ela permaneceu unida, né, ao longo do primeiro ano do mandato de Bolsonaro, o ano de 2019, principalmente no apoio às reformas, à agenda neoliberal do governo. Né? Vamos lembrar que a reforma da Previdência ela foi aprovada, né, com o apoio de todos esses partidos de direita, Rodrigo Maia, do PSDB, os governadores, né, o Itzel, Dória, o apoio do Henrique Cardoso, de todas as lideranças de direita, que algumas delas que hoje criticam o governo Bolsonaro, mas todos eles estavam juntos com o Bolsonaro para aprovar a reforma da Previdência e retirar os direitos dos trabalhadores. Né? A gente teve, ao longo de 2019, alguns pequenos conflitos dentro dessa coalizão e que, finalmente, né, já no início da pandemia, aprofundou esses conflitos e aí, finalmente, a gente teve uma divisão, né, da coalizão golpista. Sobre essa divisão, Anderson, primeiro eu queria dar boa noite a todos e todas. Pedir também que se inscrevam no nosso canal, deixem lá seu like, tá bom? Queria mandar um abraço aí para Anderson. Prazer enorme estar debatendo contigo. Vê só, eu acho que essa divisão ela também pode ser observada na própria manifestação e nos movimentos políticos das entidades oficiais que representam esses setores da burguesia. Né? Se a gente observar o comportamento no início da pandemia acerca do isolamento social,
o debate de se o país deveria seguir o isolamento social ou se o país não deveria seguir o isolamento social, a gente vê uma diferença profunda entre diversos segmentos. A gente, por exemplo, o segmento de banco, né, a Febraban, a indústria de alimentos, né, a associação de supermercados, deixa eu ver mais, a indústria automobilística também se posicionou nesse sentido. Todas elas eram a favor, né, do isolamento social como uma forma de se retomar, de se passar pela pandemia o mais rápido possível para que se pudesse retomar a atividade econômica do país. Outro setor também que é importante que seja colocado, que se manifestou também a favor do isolamento, foi o setor de comunicações, das empresas de telefonia especificamente. As 4 operadoras de telefonia se posicionaram a favor do isolamento. Isso, de fato, criou um ambiente hostil na relação com o governo. Não é? E, do outro lado, outra parte da burguesia, que também veio com Bolsonaro, se manteve fiel ao governo, que é o setor que é contra o isolamento social. Não é? É um segmento que a gente pode colocar aqui a CNI, a Confederação Nacional da Indústria, não é? A Federação da Indústria de São Paulo, a Fiesp, que é comandada por Paulo Scaff. A gente pode verificar também o agronegócio. O agronegócio tem uma posição, não é, contrária, de apoio incondicional ao governo. E a Confederação de Comércio, que foi duramente atingida e que o governo, não é, tem um alinhamento com o governo de que tem que retomar, independente do número de mortes. Então, essa divisão, ela não é uma coisa automática, existe uma diferença entre as pautas colocadas, não é uma aproximação de um modelo de retomada econômica sem isolamento social, que aí contemplou esse segundo segmento, e um distanciamento desse primeiro bloco, não é, que se deu aqui no início, durante a pandemia, né? E aí colocar que isso não significa automaticamente uma reprodução dessa divisão da burguesia dentro da política. Os partidos políticos não reproduzem automaticamente essa divisão. Então, é possível que você encontre um parlamentar que tenha compromissos com os 2 blocos, por exemplo. Então, esse rearranjo na burguesia, não é, embora pontual, não é, nesse momento agora do governo, ele ainda não se refletiu precisamente dentro do Congresso Nacional, né? A gente viu uma pequena movimentação de formação de um outro bloco, o Centrão, no caso, Democratas e MDB, sai do Centrão, mas não significa uma divergência do ponto de vista programático de longo prazo. Uma divergência pontual, específica nesse momento. Não é? Eu acho que é isso. É importante que a gente da esquerda, observe como é que se dá esse processo de reorganização da burguesia, porque essas fissuras, elas tendem a aumentar. Não é? Por exemplo, a divisão dentro do setor de comunicação de massas. A Globo, a Band, por exemplo, se posicionaram a favor do isolamento. Do outro lado, o SBT e a Record se posicionaram contra. A gente vai ter outras pautas agora que vão, de fato, acirrar esses 2 blocos. Por exemplo, a reforma tributária. Se observa na reforma tributária uma tentativa de diminuir a carga tributária do setor da indústria e, ao mesmo tempo, de elevar a carga tributária do setor de comércios. Outro tema, por exemplo, que pode aguçar essa divisão no setor de comunicações é a discussão acerca da possibilidade de investimento externo na abertura das ações das empresas de televisão. Por exemplo, a Globo se posiciona a favor disso, a Record se posiciona contra. Então, esse governo, ele de fato, ele não conseguiu, durante a pandemia, manter esse bloco unido que deu sustentação, não é, à sua eleição e às reformas que foram implementadas depois da sua eleição. Acho que é isso. Para esse primeiro momento de análise, queria pontuar isso. Pois é, Rafael. A gente percebe claramente, né? Aquela coalizão golpista que deu o golpe em 2016, que elegeu Bolsonaro, né? Ela se dividiu, né? Está muito clara essa divisão em 2 blocos políticos, né? Que correspondem a uma divisão na burguesia brasileira, né? As frações da burguesia brasileira que você citou bem aí, acima da indústria automotiva, dos bancos, enfim. Como cada um desses setores se dividiu em relação à pandemia, enfim, está dividido, né, em relação ao governo Bolsonaro, né? E assim, o que a gente observa, né, desses 2 blocos políticos, né, o primeiro deles, né, que é o bloco do bolsonarismo, a gente pode chamar assim, né, o bloco, enfim,
inclui o próprio governo Bolsonaro e os partidos e lideranças aliadas dele, né, que ficaram com ele, enfim, que o apoiam integralmente, né, que apoiam a forma como ele lida com a pandemia, né, que na verdade não é nenhuma, né, lida a forma irresponsável e genocida como ele lida com a pandemia. E a gente tem esse segundo bloco, né, que é o bloco de setores da direita, né, setores da burguesia, que pelo menos, né, pontualmente romperam com o governo, né? Tiveram atritos e eu acho que você chamou a atenção muito bem. A gente não esses dois blocos eles continuam tendo várias ligações entre eles, né? Continuam tendo pensando igual muita coisa. Por exemplo, eles se unem sempre para retirar os direitos dos trabalhadores, né? Se uniram na reforma da Previdência e vão estar unidos em outros momentos com outras reformas, com outros ataques, né, aos direitos trabalhistas, aos direitos da classe trabalhadora de maneira geral. Mas eles têm diferenças pontuais nesse momento, né? Tem diferenças importantes, né? Principalmente em relação à pandemia. E o que a gente percebe, né, nesse primeiro bloco, o bloco do bolsonarismo, é que, enfim, eles têm uma coesão muito maior, né? Primeiro porque, enfim, eles apoiam o governo, né? Tem unidade sobre o que fazer em relação à pandemia, né? Que é deixar tudo aberto, que é manter a economia aberta, foi isso que eles defenderam desde o início, né? E tem unidade entre eles também em relação ao governo Bolsonaro, né? Eles entendem que Bolsonaro deve continuar, né, como presidente, deve continuar governando o país dessa forma. Já o segundo bloco, a gente percebe que, enfim, que tem uma unidade em torno da pandemia, né, do que fazer em relação à pandemia. Existe uma unidade em relação a isso, de defesa do isolamento social. Né? A gente percebe isso, né, no discurso de Rodrigo Maia, do PSDB, enfim, a própria posição da Globo, né, da Bandeirantes, enfim, de vários setores que compõem esse segundo bloco. Existe uma unidade sobre isso, mas a gente percebe que não tem unidade, né, não tem coesão sobre o que fazer em relação ao Bolsonaro. Né? O que a gente percebe hoje é que existem três alternativas colocadas para esse bloco político, né, do que fazer em relação ao governo Bolsonaro. Né? A primeira delas enfim, que eu acho que é a que vem sendo tentada principalmente, né, que é a principal alternativa que esse bloco elegeu, que se tornou pelo menos a vontade majoritária desse bloco, que é de tentar domesticar o Bolsonaro, né? Tentar uma trégua, tentar apaziguar Bolsonaro para que ele atrapalhe o mínimo possível o combate à pandemia, né? E que garanta que a agenda neoliberal seja tocada com tranquilidade, né? A gente percebe isso claramente nas posições externadas por Rodrigo Maia, né? O que ele quer é garantir que as reformas continuem, garantir que a agenda neoliberal seja tocada. Então, essa primeira alternativa, né, para esse bloco, eu acho que ficou muito. Vem sendo a alternativa tentada, em primeiro lugar, né, tentar esse apaziguamento, e eu acho que nesse primeiro momento, nesse momento atual, aliás, né, se estabeleceu uma trégua, né, acho que muito por conta da prisão de Queiroz, do cercamento, né, do STF, que o judiciário fez em relação à família Bolsonaro. Né, preciso lembrar que o filho dele está enfrentando um processo judicial muito complicado, né? Então, acho que tudo isso, né, essas movimentações do judiciário, da própria CPMI, da fake news, né, no Congresso Nacional, enfim, essas movimentações conseguiram, nesse momento, uma trégua, né, em relação ao Bolsonaro. Então, parece, nesse momento, pelo menos, que essa alternativa, que era a alternativa majoritária, né, desejo desse bloco, ela está prevalecendo, né? Mas eu acho que é preciso lembrar que essa trégua, na minha opinião, ela não é permanente. Não acho que Bolsonaro vai permanecer nesse comportamento, né, que muita gente chama, né, Bolsonaro paz e amor. Eu não acho que isso vai muito longe. Eu acho que isso é um momento de recuo dele, um momento que ele está reagrupando suas forças, né, porque foi acuado, recebeu uma série de ataques e ficou acuado diante disso. Né, as próprias milícias digitais dele, né, que foram desbaratadas, mas enfim, ele está reagrupando suas forças e vai a qualquer momento romper essa trégua, romper esse momento de calmaria, né? E é justamente por isso que, no meu entendimento, as outras alternativas para esse bloco político, elas não morreram, né? Que são justamente, uma delas é o impeachment, né, como uma alternativa em relação ao que fazer com Bolsonaro, e a outra delas é a cassação da chapa, né, no TSE, né? O impeachment, que seria essa segunda alternativa, né? A gente percebe que dentro desse bloco, né, político, ele tem pouca adesão, né? Ao longo de todo esse processo, pouca gente defende, pelo menos publicamente, isso.
né? Um ou outro setor insinua, na verdade, né? A Globo chegou a insinuar, jamais chegou sequer a defender isso abertamente, né? Insinuou em alguns momentos, em alguns editoriais, em alguns momentos que isso poderia ser alternativa, mas, enfim, fica muito nessa coisa, né? Mas, ao mesmo tempo, o PSDB disse que era contra o impeachment, a própria Globo disse em editorial, né, que era contra o impeachment, Rodrigo Maia já disse várias vezes, disse e mostra, né, com ação que é contra o impeachment, porque está sentado numa pilha de 50 pedidos de impeachment. Mas essa alternativa ela não morreu, né? Ela permanece aí justamente por conta do entendimento de que a possibilidade, né, de apaziguar Bolsonaro, de domesticá-lo, ela se no momento ela está prevalecendo, mas não é confiável, né? Pode ser que isso a qualquer momento essa trégua acabe. Então o impeachment ele permanece como uma alternativa política para esse bloco. É por isso que ele volta e meia ele é ventilado na mídia, né? Volta e meia alguma liderança desse bloco ventila ou pelo menos insinua isso de alguma forma, né? Para manter esse debate aceso, né? De outra, também tem uma terceira alternativa que seria a cassação da chapa, né? Seria a alternativa mais radical e é justamente a alternativa que eu acho que menos agrada esse bloco, né? Justamente porque é uma alternativa que faz com que a crise, né, política e a resolução dessa crise escape ao controle da burguesia, né? Vai para a urna, né? Vai ter processo eleitoral. Exato. Cassação de chapa implica em processo eleitoral, né? Então, é muito melhor para esses setores, né, que têm críticas a Bolsonaro, que romperam com ele, que formam esse bloco político, né, é muito melhor para eles tentar resolver as coisas, né, de forma pela institucionalidade, né, de forma controlada por eles, do que levar essa crise até um processo eleitoral que pode sair do controle deles, né? É por isso que essa alternativa ela permanece viva, né? Eu acho que ela é fruto principalmente da dificuldade de ter um entendimento com os setores do bolsonarismo, porque, veja bem, para o impeachment se tornar viável, né, precisaria de algum acordo, pelo menos com o vice-presidente, Hamilton Mourão, né, acho que precisaria de algum acordo mínimo com as Forças Armadas para que elas mantivessem neutralidade no processo, né, porque uma coisa é uma solução com o povo na rua, né, com a população agindo, né? Outra coisa é uma solução de bastidores, que o Congresso Nacional resolva. Né? Numa resolução dessa forma, né, o papel das Forças Armadas tem um peso maior. Né? Se ela vai ficar neutra no processo ou se ela vai se colocar contra o processo de impeachment, concretamente. Então, eu acho que esses dois obstáculos, né, são obstáculos que para que o impeachment aconteça, né, que criaram essa terceira alternativa, né, deram a possibilidade, mantém essa terceira alternativa viva, que é a possibilidade de uma cassação de chapa, enfim, que seria a cassação, né, do presidente, do vice e a convocação de eleições, né? Por isso que o processo se mantém lá no TSE, o TSE não arquivou o processo, mas também não anda com o processo, né? Ele permanece lá como uma alternativa para esse setor, para esses setores da burguesia, né, para que essa alternativa não morra, ela não deixe de existir, porque isso também funciona como uma pressão contra o próprio Bolsonaro, né, contra o bolsonarismo de maneira geral, mas permanece vivo, mas também não anda, né, mas também não tem andamento, porque essa não é a alternativa principal que eles desejam. Eu concordo. Eu acho que tanto esse movimento do TSE de manter vivo o processo sem nenhum movimento e a possibilidade ainda dos processos, o fato dos pedidos de impeachment não terem sido arquivados por Rodrigo Maia, não é exatamente, reforça a ideia de que o que prevalece dentro do campo da burguesia, né, esse bloco que rompeu com Bolsonaro, prevalece essa tese de que é melhor tentar domesticá-lo, né? Vamos tentar fazer com que Bolsonaro siga a nossa cartilha sem nos causar problemas, né? Agora, um ponto interessante, Anderson, que tem que ser lembrado, é de que esse processo de domesticação ocorreu através da força. Esse foi um processo de embate entre esses dois segmentos, não é, com a movimentação do Poder Judiciário, prendendo o Queiroz, como você mesmo colocou, não é, o Judiciário avançando no processo de Flávio Bolsonaro, claro, com alguns percalços no meio do caminho, como o desembargador do Rio de Janeiro, né, que tinha escrito no próprio livro que
não havia direito garantido a foro privilegiado e mudou a tese dele no caso de Flávio Bolsonaro. Então, de fato, há uma certa dificuldade, mas o que prevalece é de que precisava se fazer alguma coisa para forçar essa domesticação. Bolsonaro sinaliza, não é, com alguns recuos, principalmente na agenda de mobilização de atos antidemocráticos contra as instituições. O inquérito das fake news no Supremo também amedronta ele, né? O Carlos Bolsonaro já queria picar a mula para os Estados Unidos, então prova que a organização criminosa ela já foi identificada, não é? E a decisão de desbaratar ou não a organização criminosa parte por uma decisão da burguesia de como vai resolver o problema. Esse é o cenário que a gente está vendo hoje, mas a gente não pode descartar a possibilidade também, na minha avaliação, Anderson, de um novo pacto programático com esse segmento. Não é? E seria um pacto em que Paulo Guedes seria o ator central, onde sentaria Maia, Globo, por exemplo, e os segmentos que se distanciaram de Bolsonaro, por exemplo, esses segmentos empresariais que criticam o desmatamento. É possível que haja uma aliança, uma repactuação com esses setores. Então, a gente não pode descartar a possibilidade disso, de uma nova configuração na burguesia, inclusive no pós-pandemia. Um acordo que unifique todo mundo para que a agenda neoliberal, mesmo diante de uma crise profunda social e econômica, se mantenha de pé para retirar direitos. Né? A gente está vendo agora uma reforma tributária, a gente está escutando uma reforma administrativa para precarizar o serviço público. Então, a resposta que a política neoliberal de Guedes tem a dar no processo de reconstrução da economia brasileira é diminuindo e enxugando mais ainda o Estado. Não é? E essa saída não nos interessa. Nós que defendemos os interesses da classe trabalhadora temos que ter clareza disso. Mas, até o momento, é essa tese que prevalece na burguesia, domesticar Bolsonaro e, no horizonte, a possibilidade de se repactuar programaticamente com ele, com Paulo Guedes, o rumo do governo. Eu acho que é isso, assim. Nesse ponto, eu acho que é isso. Pois é, e eu acho que, Rafael, é exatamente por isso que a gente não pode ficar refém, né, desse segundo bloco da burguesia, né, desse bloco político que rompeu com Bolsonaro. Nós precisamos formar um terceiro bloco nosso, né, independente, um bloco da classe trabalhadora, que tem a capacidade de intervir de forma independente, de forma separada, né, de qualquer bloco, de qualquer um dos dois blocos da burguesia, porque não nos interessa ser refém de nenhum dos dois blocos, né, não nos interessa ficar à mercê ou ser dirigido por nenhum dos dois. Porque eu acho que você pontuou bem, né? Eles podem, inclusive, entrar em acordo novamente. Né? Eles podem, nada impede, né? Não está descartada a possibilidade de, futuramente, esses dois blocos voltarem a se reencontrar, voltarem a formar, né, a coalizão que, afinal, que eles mantêm desde 2016. Né? Romperam momentaneamente agora, mas nada impede que, futuramente, após a pandemia, ou mesmo durante o processo, durante a pandemia, eles se reencontrem e se recombinem, né, e reconstruam essa aliança que levou o Bolsonaro à presidência e que vem aplicando essa agenda neoliberal. Né? E, enfim, é por isso que, evidentemente, que nós podemos ter acordos pontuais. Por exemplo, se esse segundo bloco vier, de fato, a defender o impeachment, né, ou a defender a cassação da chapa, nós podemos defender juntos isso. Eu acho que defender uma frente de esquerda como nós defendemos não significa que nós não vamos ter nenhum contato, né, nos recusar a fazer qualquer diálogo com esse setor, de forma alguma. Podemos fazer. Né? Agora, ele será restrito a isso. Né? Se eles quiserem defender o impeachment, nós podemos defender juntos. Não tem problema. Nós já temos vários processos de impeachment, né, parados lá no Congresso. Se eles resolverem, né, Rodrigo Maia resolver botar para andar, nós vamos defender junto. Porque nós já defendemos isso. Claro. Como já defendemos a questão da chapa no TSE. Enfim. Então, se eles vierem defender, ótimo. Agora, nós não podemos, de forma alguma, ficar refém deles. Refém da vontade deles, ficar à mercê daquilo que eles desejam, né? Se querem negociar com o Bolsonaro ou esperando o dia que eles vão, de fato, querer derrubar Bolsonaro. Nós não podemos ficar, de forma alguma, refém disso. Né? Mas eu acho que esse debate, né, sobre como a esquerda deve se comportar diante de tudo isso é um debate longo, né, que eu acho que vale um outro programa para discutir isso, e a gente, com certeza, vai discutir isso nos próximos programas. É isso, gente.
A gente chega ao fim do nosso programa. Queria dizer que se você gostou, se inscreva no nosso canal Canção com Todos, deixe lá seu like e se inscreva nas notificações. Coloque lá as notificações para receber toda vez que a gente lançar um vídeo novo. E para terminar, a gente queria dedicar esse programa a uma companheira nossa, Teresa Huang, que nos deixou, uma companheira valorosa, uma referência da cultura, defesa da cultura popular, militante histórica do Partido dos Trabalhadores, trabalhou à frente da Prefeitura do Recife, nas gestões petistas, do Ministério da Cultura, e era uma referência assim, para Pernambuco e para o PT. E a gente queria dedicar esse programa a ela, para ela que a gente fez esse programa e dizer que ela vai estar nos nossos corações e o seu legado vai ser eterno. Tá bom? Forte abraço a todos e todas, fiquem bem e até o próximo encontro. Voa, beija-flor, meu amor. Acabei de despertar. Te convido a sentir junto comigo a vida, expandir toda a beleza interna inteira e o caminho enfeitar, celebrar, reverenciar a fonte, natureza, dançar ao som do vento, brilhar ao nascer do sol, deixar o amor entrar aqui, transbordar, agradecer, vamos fluir. Voa, beija-flor, meu amor, que o céu é infinito, brilha a alma soltamente, se acalma, não teme o desconhecido, que cada dia uma luz se renova, confia e deixa falar coração, livre de apegos e juntos num voo sereno e pleno, se entrega à pureza dessa canção e vamos cantar, e vamos cantar, e vamos cantar, e vamos cantar. Laraiá, 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 laraiá.